Olá, eu sou a Vicky Seridono e hoje, a convite da Nômade, eu vim falar um pouco sobre Londres. Essa cidade incrível que é a cidade que eu tenho o privilégio de chamar de casa. Eu mudei pra Londres há 13 anos porque meu marido vai fazer um mestrado e pra mim, profissionalmente, também era um lugar muito bom de estar. Londres sempre foi minha cidade favorita. Eu tive a chance de conhecer bem nova até e de passar tempos lá em alguns momentos da minha vida. Então, nos anos 2000, quando eu tinha 14 anos, eu fui ficar um mês num colégio interno para aprender inglês. Em 2010, eu fiquei 3 meses lá com a minha irmã. Era uma viagem de um mês e meio que virou 3. Fui fazer alguns cursos de jornalismo de moda, beleza. Viver um pouco nessa cidade, né, que eu tanto amo. A minha madrinha mora na Inglaterra há mais de 40 anos, então tem muita conexão. Em 2003, eu me mudei com meu marido e hoje eu tenho uma vida que é um pouco mais nômade. Eu passo muito tempo no Brasil por causa do meu trabalho, mas ainda assim tenho a grande alegria de continuar morando na minha cidade favorita do mundo. Então, nesse vídeo eu vou falar as 5 principais coisas que eu amo em Londres. Para você que tá planejando uma viagem para lá, quem sabe algumas dicas que eu vou compartilhar possam ser interessantes. Se você nunca foi para Londres, eu espero que esse vídeo te inspire a colocar Londres na sua lista de desejos aí, de destinos para conhecer, porque é realmente uma cidade fantástica. E para quem já conhece e ama, com certeza vai concordar aqui comigo nos pontos que eu vou trazer. E se tiver mais pontos para agregar, deixa nos comentários também. E já peço desculpas se eu deixar você com saudades, porque realmente Londres é uma cidade que eu fico assim, 2 meses fora, já fico com saudades. Então vamos lá. Razão número 1 pela qual eu acho Londres uma cidade incrível. Bom, Londres é uma cidade infinita. Poderia falar que ela é múltipla, mas eu acho que vai além. Ela é realmente infinita. Ela é infinitas possibilidades de todas as coisas que você puder pensar. Então ela entrega muito de tudo. História, cultura, parques, passeios, restaurantes, vida noturna, tudo que você quiser pensar, Londres vai entregar. Tem uma frase que eu gosto muito, é até um livro, eu acho, e eu ganhei esse livro da minha madrinha, inclusive, assim que eu me mudei pra lá. Tired of London, tired of life. Se você está cansado de Londres, você cansou da vida, porque é uma cidade que alimenta muito. Às vezes eu falo, nossa, Londres anda meio pacata, daí você vai pra um outro bairro, que é um bairro que é mais animado, você fala, não, a vida tá aqui. E eu acho isso muito legal, porque qualquer que seja o seu interesse, seu hobby, né, que alguma coisa que você gosta de fazer ou algum interesse estético, tudo que você gosta você vai encontrar lá. Então, arquitetura, museu, enfim, acho que deu para entender um pouco dessa infinidade de possibilidades que a cidade oferece. Um pouco a ver com essa coisa de ser uma cidade infinita, cada bairro de Londres parece uma cidade. É uma cidade gigantesca, que tem muitos bairros, mas eles todos têm muita personalidade. É quase como se você pudesse explorar vários lugares diferentes sem precisar ir muito longe. Às vezes você vai precisar ir um pouco longe, às vezes você vai fazer um trajeto ali de metrô, que para ir de uma ponta até a outra você vai demorar 1h30, então assim, é quase uma viagem. Você continua estando em Londres, mas o que é legal? Cada bairro é um microcosmo e eles têm o seu próprio estilo. Então você tem um bairro que é mais charmoso, você tem um bairro que é mais chique, você tem um bairro que é mais turístico, você tem um bairro que é mais histórico, você tem um bairro que é mais descolado, você tem um bairro que é mais alternativo, um bairro que é mais jovem, um bairro que é mais velho, um bairro que é mais quieto, um bairro que é mais agitado. Uma coisa que eu sempre dou de dica, quando você vai começar a planejar a sua viagem para Londres, é muito importante você assim, quais são os lugares que você quer ver, visitar, conhecer? Faz uma lista. Aí começa a pesquisar outras coisas, tipo programas imperdíveis, tarará. Vai aumentando sua lista. E aí você tem que olhar ou no Google Maps, ou Londres é um lugar que eu acho que vale a pena você ter aquele mapa old school físico de papel pra ir colocando os endereços, porque você consegue entender, assim, todos esses programas estão aqui, isso aqui é perto daqui, mas é muito longe daqui. Porque se você não faz esse planejamento, às vezes você fala assim, hoje eu vou pra Notting Hill. Aí você fala, tá, agora eu quero fazer um programa, esse lugar aqui, que é esse parque. Você vai ver, Victoria Park, é lá no East. É longe, às vezes, coisas longe são fáceis de chegar, porque o metrô é muito bom. Então também tem isso pro planejamento. Ver os programas e quão fácil é de ir de um lugar pro outro. Mas às vezes o que acontece, que eu já vi muita gente fazendo isso, vai num lugar, sai andando, passeia e tal, mas não para pra olhar o que tava na lista de coisas que queria fazer. E aí você fala, putz, esse negócio que eu queria era nesse bairro, ou do lado do bairro que eu tava ontem, mas não fui. Se eu for voltar até lá, eu vou perder muito tempo. A maioria das pessoas, quando faz uma viagem pra lá, é uma viagem de
4, 5 dias, uma semana, às vezes menos. Então, você precisa se planejar, porque pra ver o máximo possível de coisas, que é o que eu acho que vale a pena fazer quando vai até lá, você precisa se planejar, porque senão você vai perder muito tempo nessa locomoção e vai acabar deixando de ver coisas legais. Se você perguntar pra mim qual é o tempo ideal de uma viagem pra Londres, é impossível responder essa pergunta, porque eu moro lá há 13 anos e não conheço a cidade inteira. Porque é uma cidade que também tá constantemente se renovando, então sempre tem alguma coisa nova pra ver, um bairro novo, um desenvolvimento que eles pegam. Tem um exemplo que eu gosto muito que é King's Cross, que eles fizeram lá o Coal Drops Yard. É um development super legal, que eles pegaram uma área que é do lado da King's Cross, a estação Harry Potter, pra quem é fã. É uma área super movimentada, num lugar super central da cidade, mas que não tinha uma coisa muito interessante ali se você pensar como um turista. Eles fizeram um mega projeto, um lugar super legal, uma composição, é como se fosse um shopping mais a céu aberto, assim, não é um shopping fechado. Tem um monte de loja, tem um monte de restaurante, tem arte, tem muita coisa pra ver. Aí você tem o canal de King's Cross, é do lado da St. Martin's, que é a escola de moda. Então, é um lugar que é super jovem. Então, você vai lá no verão, as pessoas estão lá na beira do canal, aí tem vários restaurantes. Então, assim, só nisso você já poderia passar o dia só ali, nesse micro lugarzinho. Dei vários exemplos aqui. O vídeo do YouTube tem licença poética para ser um pouquinho mais longo, mas acho que é legal também compartilhar um pouco dessas dicas. Terceira coisa que eu amo em Londres é que as estações do ano são muito bem marcadas. E cada estação do ano tem a sua vibe. E isso é muito legal porque te ensina a apreciar as belezas de cada um desses momentos. Não só a beleza da natureza, porque muda muito, a cidade fica completamente diferente no verão, na primavera, no outono e no inverno, mas também desse ritmo mesmo, né, da cidade. Então, o inverno, ele é naturalmente, né, mais introspectivo, você obviamente fica dentro, mas você tem aquela coisa fofa, aconchegante de um pub com uma lareira acesa e tá todo mundo ali, né, vivendo aquele inverno que é escuro. Então, naturalmente, tem o lado ruim, né, claro, é um clima que pode ser difícil, mas ele tem a sua magia. E aí o verão é o oposto, assim, o verão tá todo mundo na rua, assim, 2 da tarde, numa terça-feira, você vai no Sorro, o pub vai estar lotado, as pessoas saem do trabalho mais cedo pra poder aproveitar. O verão, às vezes, não entrega tanto verão. Então, assim, um dia bonito de sol, qualquer dia da semana que for, vira uma oportunidade de você curtir aquele verão. E aí, outra coisa, a programação cultural da cidade também acompanha. Então, você tem programas que acontecem no verão, você tem programas que acontecem no inverno. Então, assim, novembro e dezembro em Londres, essa época pré-natal, é incrível. Tem um monte de coisa natalina. Tem o Winter Wonderland, que é um parque que eles montam no Hyde Park, que é uma mistura de parque de diversão com feira natalina, naquela vibe mais assim, Viena, Alemanha, com uma Oktoberfest ali dentro. Então, assim, é uma mega experiência. Você só vai ver isso se você for lá fim de novembro ou dezembro. Aí você tem todas as coisas de verão que acontecem, tipo BBC Proms, que é uma programação incrível de música clássica no Royal Albert Hall, que é um lugar de show maravilhoso, que vale muito a pena conhecer. Um preço hiper mega acessível. Então, é um jeito de você levar as pessoas pra ouvir música clássica. Você pode resolver na hora, tem a opção de ficar de pé. E é um programa que tem a cara do verão. Então, a cidade acompanha esse ritmo das estações do ano. E eu acho que a gente, como brasileiro, tem até uma camada extra dessa coisa da estação do ano, porque a gente não sente tanto essa diferença, né? Essa variação. E lá você sente muito. Então, se você vai na primavera, a cidade tá inteira florida. Se você vai na época de Wimbledon, por exemplo, que é o torneio de tênis, aí a cidade entra mega no clima, os bares, os pubs, os restaurantes fazem decoração com cara de Wimbledon, com as cores do torneio, com a bolinha de tênis. Na época do Chelsea Flower Show, que é um dos shows de flores mais importantes do mundo. Você pode não trabalhar com flor, mas aí você vai querer andar em Chelsea nessa época, porque todas as lojas fazem arranjos, displays de flor na fachada. Assim, é uma transformação que acontece naquele momento específico do ano. Então, assim, a dica é, quando você tem sua viagem marcada, para pra olhar a programação específica daquela época, porque sempre tem alguma coisa acontecendo na cidade. Motivo número 4, ele já é um pouco mais etéreo, mas eu me conecto muito com isso e é um dos motivos que eu realmente mais gosto de morar lá, que é a quantidade de coisas bonitas pra ver. Eu aprecio muito coisas bonitas, né, em qualquer formato, o que quer que seja, e poder estar numa cidade onde o tempo inteiro você é estimulado
cercado visualmente com coisas bonitas é muito, muito, muito especial. É muito inspirador, sabe? Você entra num restaurante e fala, nossa, que lugar lindo. Você entra num museu e fala, nossa, que arquitetura incrível. Você vai no parque e você fala, putz, que lindo isso aqui tudo. Então, é uma beleza que tá em todo lugar, essa coisa do charme, né? Londres é uma cidade que tem muito charme envolvido em tudo. E eu acho que isso é muito legal. Óbvio que pro meu trabalho faz muito sentido, eu trabalho com beleza, mas é muito inspirador. Acho que independente do que você gosta, dos seus interesses, ficar vendo coisa bonita sempre agrega. E o motivo número 5, mas não menos importante, é a diversidade de pessoas e culturas. Eu acho também, como brasileira, né, a nossa experiência de estar no Brasil, que é um país que é mais longe, né, assim, de muitas coisas. A gente tá aqui mais num canto. E é um país que é muito grande e a gente é muito autossuficiente, né? O Brasil é um país muito múltiplo. Então, você tá no Brasil e você viaja 3 horas, você ainda tá no Brasil. Você tem 1 milhão de culturas diferentes aqui dentro. Você tem muita diversidade aqui dentro, mas é Brasil. E eu acho isso maravilhoso. Eu sou uma brasileira muito patriota. Mas, pra mim, tá em Londres é você se abrir pro mundo. Essa sensação de que realmente, assim, você tá se conectando com todos os países, com todas as culturas, conhecendo gente diferente. E isso expande muito a cabeça, isso abre os horizontes. E eu acho que, assim, claro que morando lá, eu vou ter muito mais experiência de me conectar e, de fato, criar vínculos, laços e relações com as pessoas e com as culturas diferentes. Mas é uma cidade que, por ser tão, assim, diversa, e é uma cidade que tem muita gente que tá lá de passagem, né? Então, assim, ela tem esse dinamismo que eu acho que, assim, é um lugar onde você pode tranquilamente sair um dia pra jantar sozinho, senta num balcão e você vai eventualmente fazer uma amizade ali e vai acabar indo no bar tomar um drink depois com né, um grupo de amigos que você acabou de conhecer. E isso é uma coisa muito legal, porque não precisa necessariamente morar lá pra viver essa experiência de você estar num lugar onde você tá exposto a coisas diferentes. Então é isso, esses são os 5 principais motivos de muitos outros que me fazem amar essa cidade. E claro que a Nômade é a melhor companheira de viagem para qualquer que seja o destino, essa conta global que facilita a vida, resolve tudo o que você precisa em relação à sua viagem. A Nômade entrega não só no cartão, mas também no chip, nos serviços. Então, se você ainda não conhece, vale muito a pena conhecer. Ao longo desses 13 anos, eu já compartilhei muitas dicas de Londres. Eu amo compartilhar dicas de Londres, então é um prazer realmente pra mim. Acho que o jeito mais fácil, se vocês quiserem ver um pouco mais das coisas, de acessar no meu Instagram, é Vicky Seridono. Tem um destaque Londres e lá tem vários links de posts que eu já fiz no Dia de Botê, que é o meu blog. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês quiserem saber mais, deixem aqui nos comentários. E se quiserem mais vídeos desse tipo, falem que eu gravo também.